Olá, alunos! Estamos iniciando então o nosso curso de Notebook Avançado 3. Será um curso bem diferente dos outros dois, do Avançado 1 e Avançado 2. Bom, pessoal, muita gente fez o Avançado 1, o Avançado 2. A maioria de vocês, que são já nossos alunos, já fizeram. Os que não fizeram, eu aconselho a realizar esses cursos, porque o Avançado 1 é um curso de interpretação de esquemas, de sinais, de tensões, onde você vai aprender as funções de uma placa de notebook. Como funciona, na verdade, uma placa de notebook. São vários tipos de placa diferentes, então você precisa entender como funciona, como interpretar, como ler o esquema, como identificar determinados circuitos no esquema. Tá? Então é o nosso primeiro curso, são 30 horas de aula, é bastante informação teórica. Tá? O nosso Avançado 2, nós já começamos então a entrar na análise de circuitos, pegando os esquemas do Notebook 1, Avançado 1, e aplicando então esses conhecimentos na análise de determinados circuitos, por exemplo, circuitos de entrada, circuitos de charger, tá? Vários tipos de circuitos de fonte. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos, pegamos o esquema, certo? Metade da aula é com esquema, aqueles que são alunos que fizeram o curso já estão por dentro, os que são novos ainda, que não fizeram, estão fazendo esse curso em vez de fazer os outros dois, não conhecem. Então, o Notebook 2, o Avançado 2, ele ensinou a fazer análise de esquema, tá? Pegar aquele trecho do esquema, por exemplo, o circuito de entrada, analisar, medir as tensões, ver como funciona, como ele opera, quais são as condições de funcionamento daquele circuito e tudo mais. Metade da aula com esquema, analisando com esquema, e a outra metade da aula olhando isso na prática, né? Vendo essas tensões e esses sinais na placa do notebook. Já esse novo curso, que é o Avançado 3, que é o complementação, na verdade o Avançado 3 é uma complementação do Avançado 1 e do Avançado 2, tá? Tem que haver essa complementação. Mas para podermos chegar a esse curso Avançado 3, vocês têm que ter, tá, base de interpretação de esquema e de análise de circuito. Sem essa base, vai ficar difícil de vocês entenderem os nossos testes, as nossas análises, verificação de defeitos e tudo mais, numa placa dessa de notebook. Tá? Vocês já conhecem a nossa plataforma, nós estamos mudando um pouco o método visual aí da plataforma, tá? Onde vocês estarão me vendo falar, né? E fazendo os testes na bancada, aqui como está nesse caso aqui, vocês estão vendo o teste. Olha, eu vou passar aqui para a tela como vai ser a aula vai ser assim, tá? Então, vocês estarão aqui na bancada, fazendo os testes com instrumentos, osciloscópio, multímetros, fontes, vamos tirar MOSFET, vamos tirar componentes, vou mostrar para vocês como é a melhor maneira de vocês retirarem e colocarem determinados componentes na placa. Vamos falar um pouco de microeletrônica, tá? Nós vamos ter que entrar na área de microeletrônica, de cálculos e tudo mais. Então, esse curso será bem prático, mas também bem avançado, tá? Por que eu digo isso? Porque vocês necessitarão de base do Avançado 1 e do Avançado 2. Essa é uma complementação. Então, nós vamos pegar um circuito de entrada aqui, por exemplo, vamos analisar esse circuito de entrada, vamos provocar defeitos, tá? Característicos de cada circuito desse, nós vamos provocar defeitos. Eu vou provocar um defeito na placa, característico do que acontece muito, que vem muito para a bancada de vocês, e a gente vai analisar, vai seguir uma sequência de testes passivos e testes dinâmicos para então identificar aonde está o defeito, certo? Isso aí é muito importante. Muitos alunos nossos reclamam bastante que tem essa dificuldade. Realmente, esta é uma dificuldade grande, tá? É uma dificuldade grande para o técnico. Não adianta você ter somente o conhecimento teórico e não conhecer a prática. Às vezes, o que a gente aprende na teoria nunca é aplicado na prática. Tá? Muitas coisas ficam diferentes.
vai depender do teu instrumento de teste, da análise que você faz, das condições que está o circuito naquele momento, naquela hora. Certo? Deixa eu tirar esse teclado daqui que está me atrapalhando. Então, esse curso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês, primeiramente, não, deixa eu tirar aqui, eu vou botar aqui primeiro, eu vou botar uma entrada da Sony, tá? Uma entrada da Sony aqui. Então o nosso curso vai funcionar assim, nós vamos analisar, por exemplo, esse circuito de entrada, tá certo? Olhe bem, nós já analisamos isso aqui no curso anterior, no Avançado 2, nós colocamos esses valores de tensão aí e tudo mais, explicamos como o circuito funciona. Mas, quando você pega um defeito numa placa da Sony, que os circuitos de Sony são muito parecidos com esse aí, tá certo? Todos eles são muito parecidos, são quase a mesma coisa que a Sony utiliza para suas placas. Então, e não só a Sony, mas muitos outros fabricantes utilizam também esse circuito de entrada. Nós analisamos como funciona, fizemos as medidas, fizemos algumas análises de como funciona, tá, para desligar aqui um dos meus multímetros. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos provocar defeitos, tá? Vamos provocar um defeito na placa para que esse circuito não funcione, certo? Então, com esse circuito aí, nós vamos, através dos instrumentos, como osciloscópio, multímetro e tudo mais, frequencímetro, o que precisar ser utilizado. O instrumento, eu vou ensinar a vocês como utilizar os instrumentos, qual o instrumento utilizar naquela hora, como você medir aquilo, que componente você tem que tirar, que componente você não tem que tirar, como você vai medir aquelas tensões, condições passivas, tá? Que são os testes, eu tenho que explicar para vocês, isso aqui é muito importante. Vocês vão aprender a trabalhar com dois tipos de teste. O teste passivo e o teste dinâmico desse circuito que está com problema. Tá certo? Por exemplo, esse circuito que está aí na tela de vocês. Esse circuito de entrada aí, com o circuito de VIN, de proteção do circuito VIN, né? De um Sony, é bem complexo, tá? Então, às vezes, você sabe teoricamente como funciona, você sabe tudo, mas não sabe por que ele está parado, você não sabe qual é a sequência de testes que você tem que fazer para identificar onde é que está o defeito. Tá? Então, eu vou ensinar isso a vocês. Vou provocar um defeito, nós vamos pegar o circuito e vamos analisar. Aí eu vou mostrar para vocês o que é um teste passivo, o que são testes passivos, como você deve fazer um teste passivo, por onde você deve começar, o que você deve medir primeiro. E também vou mostrar para vocês o que é um teste dinâmico nesse circuito, na placa. Como você vai fazer um teste dinâmico com os instrumentos, osciloscópio, multímetro, amperímetro, o que precisar no caso aí. Certo? Vocês vão aprender a fazer isso. Uma sequência lógica. Tá? Olha, eu não tenho isso, então eu tenho que fazer isso e isso. Tá? Eu não tenho aquilo, esse circuito aqui não está funcionando, esse MOSFET não está funcionando, o que eu faço? Eu vou medir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Como eu vou fazer isso? Vou fazer testes passivos nos componentes e vou fazer testes dinâmicos para identificar onde está parado. Tá certo? Então, isso aí é muito importante, isso aí eu não dei nos outros cursos. Tá? Eu falei por cima, mas realmente eu não dei. Né? Então, é a parte mais importante para vocês na bancada. Vocês tendo notebook avançado 1, notebook avançado 2, vocês têm toda a base teórica dessas placas. Então, agora nós vamos o quê? Ensinar vocês a usar essa teoria, a usar tudo que vocês aprenderam. Tá? Logicamente, nós vamos pegar as mesmas placas, vamos provocar defeitos que ocorrem corriqueiramente, tá? Que vão aparecer para vocês na bancada, e como vocês vão analisar aquilo ali, como vocês vão usar aquilo ali na prática, como vocês vão usar o conhecimento teórico de vocês na prática. Que sequência vocês devem ter, como vocês devem usar o multímetro, se você vai usar o multímetro analógico, se você vai usar o multímetro digital, se você vai usar o osciloscópio, o capacímetro, o medidor DSR, como você vai fazer essa análise. Tá certo? Por exemplo, um exemplo muito interessante que tem acontecido muito defeito hoje em dia é problema de BIOS, né? BIOS corrompida. Eu vou ensinar vocês
como vocês operarem o osciloscópio, como vocês verem com o osciloscópio quando a BIOS está corrompida, quando ela está se comunicando verdadeiramente com a Multi-I/O, ou a Embedded Control, que é a EC, tá? Que não deixa de ser a Multi-I/O, né? Então eu vou mostrar para vocês com o osciloscópio como dá para vocês identificarem aquilo. Que, olha, não está ocorrendo uma comunicação, não está ocorrendo uma troca de dados. Está ali o sinal, tudo direitinho, mas o sinal está parado, está diferente. Eu vou ensinar isso a vocês, tá? Vou ensinar a vocês como o circuito não está funcionando, a corrente que está sendo consumida, tá? Muitos detalhes, tá certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos mostrar o próximo. Por exemplo, o próximo aqui seria um circuito de entrada eu acho que essa daqui é a LA, né? LA 6121 e a 9532, por exemplo, a Compal usa esse mesmo circuito, tá? É um circuito simples de entrada, você vê que quase não tem nada aí, 2 capacitores, uma bobina. São 3 capacitores e uma bobina, provavelmente aí esses capacitores que tem uma arroba na frente, eles talvez nem existam, ou existe um só, tá? Porque se você sabe que capacitores estando em paralelo, o que acontece? Eles estão se somando. Então, pode ser que antes dessa bobina tenha um capacitor de valor diferente aí, o PC 101 e 102, na verdade, seja um só, um deles desaparece do circuito, isso acontece muito nas versões de placa. Essa provavelmente foi a primeira versão que o engenheiro fez. Lá depois, por economia de componente ou por alguns problemas que ocorrem, né, com essas placas, em RMA, que são as manutenções, aquele feedback que vem da assistência técnica dizendo qual é o problema que está acontecendo com essas placas, então eles fazem algumas modificações, retiram, tem 2 capacitores, colocam um só com valor um pouco diferente, ou a soma do valor dos 2, aumenta um pouco a tensão, esse tipo de coisa. Tá? Eu vou explicar tudo isso em aula para vocês. A bobina, como vocês veem, a bobina, a reatância da bobina, tá? Como vocês medirem a reatância da bobina, saber se ela está correta, se não está passando ruídos de um lado para o outro, um monte de problemas que podem causar a parada, o travamento, a corrupção de dados de uma placa. Tá? São muitas coisas. Vocês tendo a base, que é o avançado 1 e o avançado 2, vocês não vão ter dificuldade de analisar comigo, tá? E de aprender o que eu vou ensinar vocês, que são os testes passivos e testes dinâmicos. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque são 2 tipos de testes diferentes que todo técnico deve conhecer. Tá? Você tendo a base teórica, sabendo a base teórica, você tem que saber utilizar os instrumentos. Multímetros, osciloscópios, frequencímetros, capacímetros, medidor de SR. Você precisa conhecer esse tipo de serviço. Você precisa conhecer esse tipo de equipamento e saber usar. Né? Tá? Então, por exemplo, esse circuito aí de baixo, olha, que é um chaveador de bateria, né? Onde está entrando o VIN ali, através daquele diodo PD101, tá? E está entrando a tensão de bate, né? A tensão de bateria de 12 volts, nesse PD154. Né? Então existe ali um MOSFET chaveador, comandado por aquele sinal ali, 51ON. Então ele é comandado por aquele sinal. Não pode ocorrer que VS ali na saída, por exemplo, tenha os 2 sinais juntos. Não pode. Vai se somar. 2 fontes em paralelo, elas vão se somar. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vai parar a placa vai ter problema, não vai funcionar. Tá? Então, nós vamos analisar, vamos provocar defeito, vamos tirar esse MOSFET aí, vamos botar os 2 para funcionar ao mesmo tempo. Vamos fazer provocar vários defeitozinhos que vocês vão testar. Nós vamos testar aqui na bancada com os aparelhos, vou mostrar para vocês a sequência lógica de testes passivos e dinâmicos. Tá bom? Outro circuitozinho bastante interessante é esse circuito também de entrada aqui esse não me falha a memória, esse daqui é da Bay Trail, né? Esse é um circuito de entrada, por exemplo, das placas novas, dessas placas Bay Trail. Você vê que ela é bem diferente dos circuitos de entrada da Sony, né? Da HP, da Dell. Eles tem bastante diferença, essa Bay Trail aí. Essa Bay Trail geralmente são muito utilizadas nos dispositivos, no CCE, nos Acer. Tá? Tem muitos notebooks que estão vindo hoje com Bay Trail, com placa Bay Trail muito simples, que são as APU, não tem mais PCH, está tudo conjugado dentro de um processador só, dentro de um chip de alta densidade.
Tá? Então, que ele faz todo o processo de CPU, de processamento, tanto e PCH, né? de Power Control. Então, é tudo feito num chip só. Então, a placa ficou bem mais fina, mais complexa, né? Inclusive para vocês colocarem ar quente e soldador, eu vou explicar isso durante as aulas. Vou mostrar para vocês as diferenças. Tá? Não é feito vídeo dentro dessa placa, dessa tipo APU, ela não é feito vídeo, tem um circuitozinho integrado do lado de fora que faz aí os sinais LVDS para a tela LCD. Tá? Tem muita diferença, tem bastante diferença dessa placa. E os circuitos de entrada também tem bastante diferença. Você vê aí, ó, DCI+, DCI-B, DCI, né? Passando por um resistor. Por que daquele resistor? Tá? Por que o MOSFET? Por que existe o Safety Protect? Né? Por que esse sinal habilita o primeiro Q34, né? É o Q34. Por que o Q34 age em cima do Q35? O que faz o Q35? Se o Q35 não estiver funcionando, o que ocorre lá com o Q32 lá em cima? Tá? Então nós vamos fazer isso na prática. Eu vou primeiramente mostrar o circuito funcionando, certo? Depois eu vou provocar defeitos nesse circuito e nós vamos então analisar, fazer uma sequência de análise e descobrir por que isso aqui não está funcionando. Porque um resistor abriu, porque tem um MOSFET em aberto, não está sendo chaveado. E a gente vai então ensinar vocês como vocês identificaram defeitos nesses circuitos. Tá? Um outro circuito que dá muito defeito nas Bay Trail, por exemplo, é o Power Switch. Tá? É o acionamento da placa. A placa não liga. Simplesmente não liga. Né? Então você vai lá no botão, o botão está tudo direitinho, com tensão e tudo mais, mas você não sabe por que não liga. Olha bem, é bem complexo o Power Switch da Bay Trail. Tá? Ele está usando aqui 3 MOSFETs para liberar VIN, para liberar VB, tá? Para liberar o Power Switch, né? Os 3,3 volts lá do Power Switch, tem um VIN entrando ali no gate, né, do Q27. Tá? Existe um sinal Power On aí de partida, né? Tudo isso aí vem de algum canto, vem lá da página 22, provavelmente é Multi-I/O, AEC, né, Embedded Control. Tá? Então, cada detalhezinho desse, nós vamos provocar alguns defeitos aí nesse circuito para ele parar de funcionar. Né? Para ele parar de funcionar ou injetar um curto lá adiante, para ele entrar em proteção e a gente identificar, indo lá na Multi-I/O, vindo nesse circuito aqui, indo lá no circuito de 3 de fontes primárias, ver o que está acontecendo, o que está correndo, por que não está dando partida essa placa. Então a gente vai analisar os sinais, vai analisar as frequências, as tensões, as correntes, vai fazer os testes passivos em cima dos componentes, os testes dinâmicos em cima do circuito, injetando tensão com fonte, injetando sinal e outras coisas mais, para que esse circuito venha a funcionar mesmo com aquele defeito lá na placa. Tá? Então, pessoal, eu acho que deu para vocês entenderem. Essa primeira aula realmente é uma aula explicativa, explanativa. Eu estou explanando a vocês como vai ser o nosso curso. Tá? O nosso curso vai ser totalmente prático. Isso não quer dizer que não vamos usar teoria, que não vamos usar esquema. Porque consertar uma placa dessa e não ter um esquema para se basear é complicado. Tá certo? Existem placas como as placas da Samsung que não tem serigrafia. Eu vou ensinar algumas técnicas a vocês, logicamente vai depender de cada aluno, tá? Mas eu vou ensinar algumas técnicas que eu utilizo na prática para identificar circuito. Por exemplo, eu preciso saber, poxa, qual é o circuito de fonte primária? Como é que eu identifico? Como é que eu vou saber qual é o componente aqui da placa? Tá certo? Onde que está fazendo a fonte primária se a placa estiver totalmente parada. Se a placa está totalmente parada, onde é que é feito os 3,3 volts? Onde é que é feito os 5 volts? Onde é que é feito 1.05? Onde é que é feito o circuito de core? Como é que eu identifico os circuitos? Como é que eu identifico onde está o problema na placa? Se não tem serigrafia, não tem nada. Certo? Então, pela base que você já tem do avançado 1, do interpretação de esquemas, você já sabe. Os circuitos não mudam, pessoal, muda as placas. Muda o engenheiro. Muda a maneira de fazer, muda a tecnologia, ela avança, tá? Muda os componentes ficam melhores, menos corrente, tá? Não dissipa tanta temperatura. Então, várias coisas mudam, mas o circuito básico é o mesmo. Um circuito de fonte CI-PWM, um circuito de fonte PWM, todos eles são os mesmos circuitos de core, circuitos de V-core,
tá? Circuitos de memória, todos eles são o mesmo, vai depender da memória. Se é DDR2, DDR3, DDR3L, que tem essa DDR3L atualmente, que ela é diferente, ela tem uma tensão menor, tá? Do que a tensão de DDR3. Então, tudo isso é importante. Por que você não deve utilizar uma DDR3 no lugar de uma DDR3L? Não vai funcionar, que são esses Dells novos, né? Os Dells, os HP, tem vários computadores hoje que vêm com a DDR3L. É low, tá? Ela tem uma tensão menor do que a DDR3. A DDR3 tem 1.5 e a DDR3L tem, bom, não vou dizer lá no curso, tá bom? Tá certo? Vou dizer lá na aula, perdão, no curso não, na aula que nós vamos falar sobre a memória das placas, como identificar defeitos de memória na placa, tá certo? Vocês pesquisem aí a DDR3L, qual é a tensão de alimentação dela. Pesquisem, estou deixando em aberto para vocês pesquisarem um pouco. Para mim não está dando tudo, e vocês então saírem por aí, pesquisem lá no Google, tudo mais, olhem nos esquemas, dá uma olhadinha, para vocês verem a diferença, tá bom? Para vocês não confundirem DDR3 com DDR3L, tá? Porque tem muita diferença. Se você botar uma placa DDR3L numa DDR3, você pode queimá-la. Ela tem a mesma pinagem, a mesma configuração, ela encaixa uma na outra no soquete, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês isso em aula. Vai ter aula específica sobre isso, como vocês identificarem, como vocês medirem, como vocês verem os sinais de memória e tudo mais. Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui nessa aula. Essa é a nossa primeira aula explicativa, explanativa, certo? Eu vou colocar depois para você fazer uma sequência das aulas que nós vamos ter. Eu vou adicionar isso lá na loja e também vou colocar para vocês. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer uma sequência bem direitinho. Nós vamos fazer uma sequência lógica. Avançado 2, quem fez o Avançado 2 ou quem está fazendo o Avançado 2, a lógica vai ser muito parecida. As placas que nós vamos utilizar são do mesmo curso Avançado 2, tá bom? E do Avançado 1 também. Mas serão as mesmas placas, para vocês continuarem uma sequência lógica de pensamento, aprenderem realmente a utilizar, certo? E em cima dessas placas, as outras são todas iguais, pessoal. Vocês olhando o esquema, vocês identificam logo o circuito de entrada, o circuito de fonte primária, o circuito de fonte que alimenta memória, circuito de core, de V-core, é tudo igual, não tem diferença, tá? Elas vão ter algumas variações entre uma e outra, mas são pequenas variações que com o datasheet, às vezes, do próprio componente do CI PWM, você consegue identificar quais são os sinais de habilitação, quais são os sinais de feedback. É tudo igual, não tem diferença, não muda. Tá? Você dirige um Fusquinha como você dirige o Passar. É do mesmo jeito, as marchas, tudo igual. Aperta na embreagem, aperta no freio, aperta na embreagem. É tudo idêntico, pessoal. As variações são poucas, umas são melhores. Tá? Circuitos de proteção maiores, tem mais habilitações diferentes, um pouco diferentes, tensões de habilitação um pouco diferentes. Não se assustem com relação a isso. O que vocês têm que ter em mente é como funciona aquele circuito, tá certo? E em cima daquilo, seguir adiante e aprender como fazer isso na prática, tá certo? Então nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.